que você não consegue dizer não e isso tá destruindo os teus relacionamentos. Seja muito bem-vindo à nossa live aqui de número 2, nessa semana intensa aqui, com uma maratona aqui de lives. E a gente vai conversar sobre essa postura do dizer não, quando é necessário de fato. Hoje, inclusive, eu postei ali uma caixinha de enquete perguntando se você sabe dizer não, principalmente se você consegue, né? Saber a gente pode saber, mas será que consegue dizer não na hora que realmente precisa dentro aí dos relacionamentos? E até o horário que eu tinha visto, as respostas que vieram justamente foram que não consegue dizer não. Então, se você sente isso, né, que sempre você vai dizendo aí sim para todo mundo, mesmo quando você queria dizer não, aí depois você acaba ficando até com raiva de si mesma, essa live aqui ela é para você, porque o problema nesse assunto, né, não é o outro, é o fato de você não conseguir se posicionar. E como eu digo, no relacionamento amoroso, você vai trabalhar esse posicionamento, só que o posicionamento ele acaba extravasando para todas as relações da sua vida. Então seja muito bem-vinda, quem está aí chegando no dia de hoje, na nossa live número 2. E como eu falei na live de ontem, eu disse que toda semana a gente vai trabalhar aqui em lives sobre esse assunto aqui relacionado ao não se anular, que ontem eu falei fortemente, né, que muitas vezes as pessoas assim ficam incomodadas com essa palavra, né, anulação, se anular e tal, mas de fato quando não se posiciona, quando não sabe dizer não, é isso que acaba acontecendo, é uma anulação, por mais que essa palavra fique pejorativa e você não goste muito dela, tá? Então um brinde ao nosso encontro de hoje, vamos falar aqui sobre dizer não. Pegue sua taça, brinde comigo, ou bom almoço para você que tá aí almoçando comigo aí no nosso encontro de hoje, tá? Então, o que a gente precisa pensar sobre esse tema, né, de dizer não? A primeira coisa é pensar por que isso está acontecendo e por que você precisa mudar para você sair disso, sair dessa situação. Acaba sendo uma situação e tudo na vida é uma questão de posicionamento, é como você traz a tua postura perante as situações da vida. Agora, o posicionamento ele pode ser algo que te favorece numa relação amorosa, ou pode ser algo que, por falta de um bom posicionamento, com bons limites, ele acaba te desfavorecendo na relação amorosa. E normalmente isso vem muito de como você vinha se comportando dentro da família, né? Então, muitas vezes, se não tem essa relação de limites dentro da família, você traz isso pro teu relacionamento afetivo, tá? Então, fiquem aqui interagindo comigo, estejam aqui comigo, porque dependendo aqui da nossa conversa, esse bate-papo, a gente pode conversar, posso chamar aqui alguma de vocês, ou vocês podem ir falando aqui no chat e a gente trabalhar aqui a questão de alguma de vocês, tá bom? Então, pra gente trabalhar essa questão realmente do como você dizer não, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabriele e eu aqui na internet ensino mulheres a pararem de se anular e se posicionarem sem medo, né? Essencialmente mulheres, os homens são bem-vindos, mas basicamente o público que chega mais são mulheres, tá? E esse assunto de não se anular, ele não é uma simples teoria, tá? Porque eu já fui essa mulher que não sabia dizer não e sigo me trabalhando pra ter essa postura, sim, de dizer não quando é necessário, tá? Porque não adianta você, mulher, você, minha imperatriz, muitas vezes fazer algo que você não queria fazer porque você não teve a coragem, ficou ali, né, cheia de nome toques pra dizer o tal do não, e aí você faz contrariada, faz contra a tua vontade, e depois o que acontece? De repente você fica lá chateada com o teu
namorado, marido, noivo, enfim, lá com o teu ser amado, né? Com o bonito, como eu digo, tá? Então, se você não coloca esse limite nas relações, você acaba sendo bastante machucada, tá? Então, para quem tá aqui ao vivo comigo, de repente quem tá vendo depois aqui o nosso encontro, comenta aqui nos comentários ou aqui no chat se você tem essa dificuldade de dizer não. Se você estiver vendo depois essa live no YouTube, me fala se você tem essa dificuldade, pode comentar sim, tenho dificuldade de dizer não, né? Se você já trabalhou isso em algum momento, tá? E aí a gente vai seguindo aqui falando sobre isso, tá bom? Então, seja bem-vinda quem vai chegando aqui, tá? E aí, olha só, primeiro ponto pra gente pensar aqui juntas, minha imperatriz amada. Você não diz não por simplesmente ter medo de dizer não. E você não diz não também porque você é a boazinha, nossa, como aquela mulher é boazinha, então ela fica dizendo ali sim para todo mundo, tem essa dificuldade, na verdade, por trás, né? Porque às vezes as pessoas acham, você tá sendo tão boazinha, dizendo sim aí para todo mundo, tá? Mas não tem relação com o ser boa ou o ser má, né? Tem uma relação que, no fundo, você pode ter, sim, um medo por trás disso. Ontem, quando a gente falou um pouco mais sobre a parte de anulação, falamos de alguns medos. Por exemplo, que alguns deles têm a ver com essa questão do dizer não. Porque pensa o seguinte, você dizer não, colocar um limite ou não conseguir fazer isso... quando você não consegue fazer isso, você está se anulando. Por isso que eu digo que toda semana, né, as 5 lives de segunda a sexta, mesmo sexta sendo feriado, meus amores, vocês estejam aqui comigo na sexta-feira de feriado, maravilhoso, maravilhosas, lindas, cheirosas, com a sua taça aqui pra gente conversar, tá? Então, quando a gente fala aqui a semana inteira sobre esses assuntos de anulação, de dizer não, anulação em si e os próximos temas, que no final do encontro de hoje eu já vou te passar o tema que vai ser amanhã, a gente tá falando sobre sim ter alguns medos por trás disso, como se fossem ocultos. E ontem, quando falamos, falei do medo de perder, falei do medo de rejeição, que ele também se aplica aqui ao medo de dizer não. Mas aqui eu vou te trazer um outro medo que faz sentido com relação ao dizer não. Mas recapitulando e adaptando, né, adequando ao dizer não, tá? Esse medo de perder pode ficar realmente alguma coisa assim, nossa, mas e se eu disser que eu não quero tal coisa? Se eu disser que eu não vou fazer tal coisa e eu perder essa pessoa? Então a gente tá falando aqui de relacionamento amoroso. Então, quando a gente pensa em relacionamento amoroso, quantas vezes não acaba tendo por trás medos ocultos de ser rejeitada, de perder aquela pessoa, né? De você achar que por que você tá dizendo não, por que você tá ali colocando limite, a pessoa vai virar as costas para você, a pessoa vai embora, a pessoa vai te abandonar, né? Então, quanto não tem por trás, oculto aí em você, esses sentimentos, esses traumas mal resolvidos, que sim, quando você se comporta com a outra pessoa e no relacionamento amoroso, isso aciona em você. Então é como se tirasse, né, que nem hoje eu tava conversando com uma imperatriz, cliente aqui das mentorias, e ela falando assim, nossa, eu sinto que eu tenho uma raiva muito forte dentro de mim, e que com o floral eu sinto que parece que isso saiu assim mais, ela comentou comigo, e aí eu falei sim, porque na realidade o floral, ele literalmente aflora o que tem dentro. Então, coisas que você possa ter mal resolvida, ou por exemplo, uma raiva mal resolvida, tá? Que eu até falei pra ela, isso pode não ser tua raiva especificamente, pode ser algo que tá misturado com questões de ancestrais, questões de pai, questões de mãe, e daí é um outro trabalho que não é o que eu tô fazendo com ela, pra limpar essa parte de pai e de mãe. Por quê? Porque se vem algo que não é dela, né, é de pai ou é de mãe, né? Então aí é um outro trabalho com florais que a gente faz só naquela mentoria avançada que é a Kelps. Então eu falei pra ela, bom,
a raiva que estava dentro, se tem essa raiva, ela realmente tá vindo à tona, né? Então sim, limpar e saber lidar com isso. Por quê? Porque quando você tem essa dificuldade de colocar limites em com quem você se relaciona, principalmente na parte amorosa, porque você tem medo de perder, às vezes você pode ter um medo de abandono que veio de alguma situação que você viveu com o teu pai, e quando você, mulher que se relaciona com um homem, simplesmente aflora essa coisa mal resolvida, um passado mal digerido mesmo, que tem lá com esse pai, que quando você se relaciona com um homem, você transfere isso para esse homem, que hoje seria o teu parceiro, né? Independente aqui do teu estado civil, da relação em si que você tem com esse homem, mas sim, com esse homem é como se você estivesse se relacionando com seu pai. Então, se o teu pai te abandonou, né, você fica com essa sensação de que se eu, vou usar uma palavra aqui, né, se eu desagradar, né, esse meu parceiro, esse meu companheiro, eu perco, ele sai, né? Então, o medo de perder, o medo de ser rejeitada. Então, é como se você achasse que constantemente vão virar as costas para você, assim, bem ligado a essa questão de abandono. Então, como se fosse, ó, nossa, tô com medo de ser abandonada, de ser rejeitada, porque de repente o teu pai fez isso lá atrás. E aí? E aí isso aciona dentro do teu relacionamento. Só que isso tem um problema muito grande, porque em diversos níveis dentro do teu relacionamento afetivo, quando você não diz não, ou seja, não coloca esse limite, o que acontece é que quando você não diz não pro outro, você tá dizendo não pra você. Então, o quanto você está ali, naquele momento, se deixando pra trás. Então, isso você tem que começar a olhar, minha amada imperatriz. Porque dizer sempre sim, tá? Acaba te afastando, na verdade, desse homem que você tanto quer viver o relacionamento dos sonhos. E olha só que interessante, né? Eu tenho falado tanto nos vídeos, né? Os vídeos curtos de conteúdos em geral. Eu tenho falado muito sobre a questão do homem que tem aquele instinto de caçador, de conquistador. Então, para pensar o seguinte: se você tá sempre à disposição, né, sempre totalmente disponível, então tudo que ele te pede, ou tudo que ele te, né, toda a relação, a interação, nesse caso, que ele tem com você, sempre você tá pronta, tipo pau para toda obra, como se diz aí nas expressões. Então, quer dizer, que desafio esse cara tem? Que desafio bonito tem pra te conquistar, pra querer ali. Ele precisa ser desafiado para ele querer estar perto de você de fato. Desafio zero. Desafio zero, porque tudo tu pode. Tudo tu pode. Ai, Gabriele, você tá dizendo então que eu tenho que ficar fazendo joguinho e ficar me fazendo assim, dizendo não? Não. Não é uma questão de joguinho, mas é uma questão de você aprender a se posicionar, ter postura, que aliás eu ensino isso dentro do código do amor próprio, e além de eu te ensinar, você pratica isso comigo, tá? Além de você então passar a ter uma postura e um posicionamento, que por causa disso você para de se anular, você não tá mais sempre disponível. Mas não é pra fazer joguinho com o bonito. Não é por isso que você não tá disponível. Ai, Gabriela, então... Não, gente, não é joguinho. Eu não ensino joguinho aqui. Eu ensino você a se posicionar. O meu trabalho é com você, não é com o bonito. Né? Se chegar um homem, meu trabalho vai ser com esse homem e não com a namorada, a mulher dele. É com a pessoa que chega pra mim. Então, essencialmente mulher. Então, você, imperatriz, você que chega pra mim, o nosso trabalho aqui é você passar a ter uma postura, um posicionamento diferenciado que você não esteja mais se anulando. Então, se um homem,
instintivamente ele tem essa coisa de caçador, de conquistador, e ele precisa ser desafiado para que ele siga ali estimulado, tá? Não é, se você quiser olhar pelo lado de fazer joguinho, não é o que eu ensino aqui, tá? O que eu ensino aqui é que você tem que cuidar da tua vida, você tem que cuidar de você, porque quando você tá todo o tempo dizendo não, você tá disponível para ele, você não tá cuidando de você. Você tá deixando de fazer as tuas coisas para estar sempre ali disponível para ele. É sobre isso. Então isso sai completamente desse negócio de eu vou fazer joguinho. Não, você não vai fazer joguinho. Se você quiser fazer joguinho, você procura alguém que te ensina a fazer joguinho. Eu não te ensino a fazer joguinho aqui. O que você vai fazer aqui é manter-se nesse homem estimulado. Mas é porque eu tô ali manipulando ele. Não, é porque você passou a cuidar da tua vida. O problema, sabe qual é? O problema é que as mulheres, muitas vezes, nesse campo de relacionamento, elas estão, como eu disse ontem, né? Parece que esperando o príncipe encantado chegar. E enquanto isso, não estão fazendo mais nada da vida. Cadê você trabalhando? Cadê você cuidando de você? Cadê você cuidando da tua pele? Cadê você indo na academia, fazendo uma atividade física que você gosta? Cuidando da água que você bebe, que deveria beber bastante. Cuidando da tua alimentação, cuidando da tua pele, cuidando da tua saúde, cuidando da saúde das pessoas que você gosta. Assim, né, com um certo limite também, para você não passar dos limites das relações, mas pelo menos aqui eu encaixaria sim, que aí vai ser tua responsabilidade, se você é mãe, cuidando dos teus filhos, desde que seja até 15 anos, né, ou assim, se tem um pouco mais de 15, ainda não saiu de casa, ok, mas assim, se já for marmanjo com 30, com 40 anos de idade, que ainda tá na tua casa e você ainda tá cuidando dele, pelo amor de Deus, aí você tá precisando realmente olhar para você. Porque mãe que fica, meu filhinho, aí tu fala assim com a mãe, teu filhinho, né? Quantos anos ele tem? Aí a mãe fala assim, ele tem 30, ele tem 40, tem 50, mora comigo. E a mãe toda orgulhosa. Gente, para com isso, tá? Esse tipo de... Se você tem um filho assim, nesse perfil, ainda mais, pior ainda quando é homem. Pior ainda quando é homem, tá? Só um minutinho, gente. O Kiron tá fazendo uma baguncinha. Então, voltando aqui. Pior ainda quando é homem com essa postura. Esse perfil aí tá longe de ser caçador. Tá longe de estar ali querendo ser conquistador. Não. Esse fica... Infelizmente, se você é uma mãe de um homem com esse perfil, e se você acha, meu filhinho, tá, não, você precisa sim buscar o teu trabalho interno, parar de se anular, parar de querer controlar esse filho, cuidar sim da tua vida e botar esse filho pro mundo, porque isso não dá, tá? Agora, você que é mãe de uma criança, você que tem aí seus bichos, você vai cuidar deles, cuidar de tudo que eu já falei. E aí, vamos falar a verdade, vai sobrar tempo pra você ficar lá toda à disposição do bonito pra você dizer sim pra ele pra tudo? Não. Ai, Gabriele, mas você tá dizendo que se eu for uma mulher casada, que então eu deixo pra lá meu marido, eu não preciso nem ficar cuidando dele e tal. Não, eu acho que você pode sim, dentro de um contexto, né, ser uma boa esposa, cuidar ali de um certo contexto, mas você não pode ficar sem fazer as tuas coisas. É sobre isso que eu digo, tá? Porque, de novo, quando você só diz sim para essa pessoa que você se relaciona, que isso provavelmente já vem de outras relações que você já dizia sim, então quando essa pessoa de relacionamento amoroso chega na sua vida, você só tá replicando algo que você já estava fazendo. Então, esse não dizer não é ser boazinha. Mas é você cada vez se anular mais. Então, por medo de perder a pessoa, por medo de rejeição. E aí, ponto importante. Essa questão do homem precisar ser desafiado é instintivo. Quando ele é desafiado, você não vai perder. Ao contrário, gente. É aí que você se perde. Pelo contrário, você tem medo de perder, então você acha que se você dizer não, se você disser não, se você não fizer tudo o que ele quer,
ele vai virar as costas pra ti, vai te abandonar e vai sair. Não, pelo contrário. E eu sei, porque eu tinha esse tipo de medo. Então, muitas vezes eu ficava ali querendo agradar. Quem tá ali querendo agradar é porque não tá se amando. É porque não tá vendo e se enxergando quem realmente é. Então, foi todo um trabalho construído que eu fui fazendo para começar a me dar conta. Perceba como tá longe de ser joguinho. Então, quando você tá fazendo por você, você escolhe. Não, mas agora nesse momento você tá ocupado, você tem outras coisas e você vai marcar com ele outro horário que você possa. E você não precisa ficar com medo de perder. Pelo contrário, vai dar até um tom de mistério. Uau, mas como assim? Ela não pode? Será que ela tá com outro? Será que ela tá com alguém? A cabeça dele vai ficar lá, ai meu Deus. E aí, pelo fato de você não estar ali todo o tempo à disposição, isso te torna mais magnética para esse homem, tá? Então, vamos trabalhar e transformar esse medo de perder, esse medo de rejeição, caso você tenha, tá? E o terceiro medo, que é o medo de decepcionar. Se você é segura de si, sabe quem você é de verdade, está ali com a tua identidade, sem ser uma identidade alterada, porque você passou lá por milhares de adaptações para viver esse relacionamento amoroso. Se você não estiver nessa forma adulterada como pessoa, tá? Você não vai ter medo de decepcionar, porque você sabe quem você é. Então, como assim me decepcionar? Não. Porque daí, se a pessoa se decepciona, não é você e não é com você. É a pessoa que está ali se decepcionando. E aí a pessoa tem as questões dela. E as questões dela são dela, elas não são tua. E você não é terapeuta nem mãe do bonito, né? Você não é terapeuta nem mãe do teu marido. E se você está se comportando assim, é porque você já está numa postura errada. Então, se você precisa aprender a ter a postura certa, você pode estar comigo no Código do Amor Próprio, tá? Então, para quem tá vendo no YouTube, naquela parte inicial do YouTube, o primeiro link é o do Código do Amor Próprio, que a gente vai começar dia 1º de maio o acompanhamento, que é só nessa turma que vai ter acompanhamento, tá? Depois você segue, se você entrar depois, você vai fazer sozinha, tá tudo bem, porque ele é criado para isso, tá? Mas nessa primeira eu fiz questão de entregar para vocês, tá? Então, aqui no Instagram também, ali no, como se diz, na bio você tem o link do Código do Amor Próprio, então você vai lá, acelera logo para que você não fique de fora, porque eu quero estar muito seleta com as pessoas no grupo, para eu ter atenção da gente conversar, você trazer o que você tá sentindo aqui, dos exercícios do desafio, né, até as dificuldades, os próprios desafios, tá, e quais os insights de transformação que você vai tendo. Então eu quero estar muito próximo, não dá pra lotar o grupo, meu Deus, eu vou no limite do grupo do WhatsApp, não, tá, é um grupo seleto de pessoas de fato, tá bom? Então perceba que muitas, ou eu diria, bem generalizando nesse caso sim, nós mulheres fomos condicionadas, eu diria doutrinadas a agradar, fomos ensinadas a agradar, a ceder, a evitar conflitos, tá? Só que dentro de um relacionamento, principalmente o amoroso, isso vira anulação pura, tá? Então, toda vez que você diz um sim, mas quando você queria dizer não, porque na verdade você não estava a fim de fazer aquilo, tá? Você tá se abandonando, essa é a grande verdade, tá? E olha, vamos pegar aqui, vamos pensar nos exemplos. Se alguém já passou, comenta aqui comigo. Mas a gente pode ampliar de formas bem grandes essa questão de você dizer sim quando você queria dizer não, né? Então vamos dizer que você tá super cansada determinado dia e aí a pessoa te convida para fazer alguma coisa, mas você tá muito cansada mesmo, você realmente naquele dia não tá afim de sair de casa, você prefere ficar quietinho no teu canto e tal, mas você acaba dizendo sim. Então é um exemplo, tá? Você, sei lá, aquele dia você não tava afim de fazer comida, não tô afim, mas você vai lá e faz, aí também não adianta fazer de má vontade, senão a comida fica ruim, né?
Então, você, até na parte sexual. Então, quantas vezes mulheres, às vezes, não estão a fim de ter relação sexual e acabam cedendo porque o marido quer naquele momento e tem medo de dizer não, por medo de desagradar, medo de decepcionar, medo de perder, medo de ser rejeitada, de ter retaliações depois. Medo de ser traída, que eu não falei, mas nesse exemplo aí cabe. Ai, meu Deus, se eu não transar com meu marido, ele vai procurar na rua, mas eu não tô afim, mas tudo bem. E você tá cedendo uma coisa que em vez de você dizer não, você tá se anulando e fazendo algo que você não quer. Então, entre diversas possibilidades, isso que eu falei de, às vezes tá super cansada, não tá afim de sair, aquele final de semana, de repente foi super exaustiva a tua semana e você tá afim de ficar quieta em casa, descansando. E aí, a pessoa te chama e você, aceita alguma coisa para não desagradar. Tá? Então, são pequenos exemplos, mas que são bem representativos e principalmente que tira você desse prumo, tá? E aí, de novo, eu falo, quando você se coloca nessa posição, dizendo sim, quando gostaria de dizer não, você tá em primeiro lugar se abandonando, e isso, quando você começa a se abandonar, isso é um problema, tá? Bem grande. Por quê? Porque o que as mulheres não percebem, que você pode não ter percebido até hoje, é que quando você começa com uma atitudezinha, é só dessa vez. Então é só daquela vez que tu acabou cedendo e dizendo sim quando não queria alguma coisa. Aí depois se repete. E se repete, e se repete, e se repete, e aí isso vira de fato uma grande repetição. Você várias vezes começa então a conta-gotas, dizendo sim para coisas que você não queria. Sabe o que esse conta-gotas vai fazendo com você? Vai minando a tua identidade, que eu já falei. Por isso que eu falei, até engraçado, né? Parece que eu tô falando de identidade adulterada, né? Como se fosse o documento, falsificado. Talvez você mesma esteja se falsificando nessa metáfora. Porque a conta-gotas, você vai perdendo a tua identidade dia a dia e o pior, isso vai te causando dentro um ressentimento, uma desvalorização gigante. Agora, esse exemplo que eu falei da cliente, da Imperatriz, que tá passando em mentoria, tomando floral, que ela reparou que tá tendo essa raiva, né? Me veio isso agora, né? Até que ponto não tem vários, porque ela vem passando por uma questão bem grande de anulação. E então, até que ponto essa anulação, ela já não foi somando aí uma perda tão grande de identidade, de ressentimento, que foi gerando, de desvalorização, que foi gerando essa raiva interna gigantesca, tá? Então, são coisas que não é uma matemática, não é 1, 2 e 2 são 4, gente. Quando a gente fala de comportamento humano, quando a gente fala desse desenvolvimento humano, principalmente em relacionamento amoroso, como a gente está falando aqui. Então, quantas vezes você tá se desvalorizando, causando ressentimento, perdendo a tua identidade porque você diz esses constantes sims, tá? E o grande ponto que você tem que captar aí como uma grande transformação, né, e uma virada emocional aqui, é que você pode achar que você tá fazendo e, não, beleza, mas no final das contas, não tava muito afim de fazer isso, mas tô fazendo e tô agradando ele e tal. Só que é o seguinte, o homem percebe isso. E como eu te disse, como ele é conquistador, ele quer o desafio. E se ele não tem o desafio e ele começa a detectar que você tá ali sempre disponível para tudo, porque mesmo dentro do casamento, você tem que ter esses momentos que são teus, que são de privacidade, que são únicos, você é única e ele é outro ser único, e vocês dois, como únicos, com as suas diferenças, se relacionam. Só que quando você quer virar um camaleão que só se transforma e se adapta para atender esse ser único, você, como eu disse, perde a tua identidade, e esse cara aqui perde o desafio, ele precisa procurar fora, porque ele não tem mais desafio em casa,
E entenda que se você não casou ainda, funciona do mesmo jeito. Porque quantas mulheres já tá só ficando com o cara, mas já trata o cara como se fosse marido. Tá só ficando. Quando que o cara vai tomar uma atitude de te pedir namoro, de noivar, de casar? Nunca. Dá aquelas ainda que botam pra morar junto sem ter casado, pior ainda. Na própria casa, no próprio apartamento próprio, casa própria. E bota lá e ainda fica pagando a conta do bonito. Ai, para, gente, vocês têm que parar com esse negócio. Quando é que vocês vão se valorizar? Né? Você tem que me seguir aqui, acompanhar todas as coisas e vamos sair desse negócio, pelo amor de Deus. Então, esse homem, como um conquistador, ele não respeita, porque ele começa a não te respeitar porque ele vê que você não se respeita. Ele percebe, ele começa a sentir isso. E aí? E aí que ele não vai te respeitar. Agora, como que muda isso? Como que você muda isso? O grande ponto aqui que você precisa também entender é que você não aprende só o dizer não, só entendendo. Tipo assim, Gabriele, tá bom, entendi, vamos lá, né? Você vai aprender de fato esse dizer não praticando, tá? Praticando. Então eu trouxe aqui no nosso encontro de hoje um ensino prático com 3 mini passos para você fazer e aplicar aí para você. Ou seja, para nesse encontro de hoje, gratuito aqui na live, você já aplicar alguma coisa na tua vida e você já começar a ter resultado, tá? Então, primeiro passo. Você precisa reconhecer, identificar qual situação que você não quer, que você quer, né, dizer não, que você não quer aceitar aquilo que estão te propondo. Então, primeira coisa. Então, hoje, nesse encontro, nessa live, você vai sair daqui observando. Você pode até aplicar isso em alguma outra relação da tua vida. Mas eu te convido essencialmente para você aplicar isso no teu relacionamento amoroso. Aí você me disse assim, Gabriele, mas nesse momento eu tô sozinha, completamente sozinha, não tô com ficante, não tô com ninguém. Então, de repente, você escolhe uma amiga, a mãe, o pai, uma irmã, um irmão, você vê alguém e aí você testa em outra relação, tá? Mas se você é uma pessoa que você tá se relacionando com alguém, você vai fazer no relacionamento amoroso, tá bom? Seja qual for o estágio do relacionamento nesse momento. Então, nos 3 mini passos, anota aí. Você vai primeiro reconhecer, então, quando você quer dizer o não. Você não tá afim de fazer aquilo que a pessoa tá propondo. Então, vamos dizer a pessoa, de repente, isso pode vir num convite, num pedido. A pessoa, você pode fazer tal coisa? Você pode lavar o quintal pra mim? Você pode lavar a roupa pra mim? Você pode fazer tal coisa? Né? Então, normalmente vai vir através de um convite ou de uma solicitação, de um pedido, né, inofensivo, mas que tá lá até te alugando, né? Segunda coisa, você precisa primeiro se autorizar. O que é isso, Gabriele? Primeiro, quando você identifica, tá bom, Gabriele, tá bom, agora eu identifiquei, né, essa pessoa que me pediu uma coisa e eu não tô a fim de fazer. Então, primeira coisa, o que é você se autorizar? Você tem que se autorizar que você de fato não quer fazer aquilo ali. E não é assim, eu fulano, eu não posso. Não é só que você não pode, eu não quero. Então, às vezes, as pessoas começam a dizer não. Você pode até começar assim, mas você tem que ter consciência que você tem que chegar no ponto que você vai dizer não quero. Não é não posso, eu não quero. Tá? Porque você pode não posso, mas no fundo eu não quero, só que você não quer dizer que você não quer porque você sabe e você fica com aquela sensação, tipo assim, a pessoa vai se ofender. É por isso que você precisa ter postura, por isso que não é bem assim, por isso que eu disse, não é simplesmente você só entendendo. Você vai ter que ir praticando até o ponto que você tenha uma segurança interna de você conseguir dizer pra pessoa, eu não quero fazer isso. Tá? Por quê? Porque o problema que você sempre diz sim é que quando você diz que você não quer alguma coisa pra pessoa, você não tá com sustentação, estruturação mesmo emocional suficiente pra você aguentar o tranco que vem. Que a pessoa vai dizer assim pra você, como assim você não quer? Você não quer me ajudar? E aí começa a ladainha da chantagem emocional do outro lado.
uma pessoa do relacionamento amoroso e das outras áreas também. Então, enquanto você, por isso que é todo o trabalho de postura e posicionamento que vem de uma segurança interna, tá? Que você não vai encontrar aí vendo videozinho de 40 segundos e mesmo aqui na live você pode sair com esse exercício, faça. Mas é um trabalho constante. É por isso que você sendo acompanhada ou nas mentorias, que é um outro patamar de investimento que você tem aqui comigo, ou até no programa agora, no CAP, no desafio de 28 dias, que de forma inédita, ainda mais com o preço que é, eu vou te acompanhar, é uma forma de você ir trabalhando isso diariamente durante 28 dias. Então, quando eu digo se autorizar, é porque você primeiro tem que estar bem firme dentro de você, se autorizando de que você realmente não quer aquilo ali e você sustenta essa decisão. Você se autoriza a dizer esse não, entende? Você primeiro, antes de você dizer para outra pessoa, você se autoriza assim, realmente eu não quero fazer isso. E eu me autorizo a não querer. Porque senão é como se quase a pessoa te convencesse que é melhor para você atender a necessidade dela e não a tua. Por quê? Porque no fundo você tá tão se anulando, tão anulada, que você nem se autoriza a dizer não para outra pessoa. Perceba como o buraco é bem mais embaixo. Então, o segundo passo que você vai fazer nesse exercício é você perceber e se autorizar. Você precisa se autorizar. Para você ir para o terceiro passo, que é então você sustentar o desconforto. Acabou que eu adiantei um pouquinho, né? Você sustentar esse desconforto. O que é o desconforto? Quando você diz o não para outra pessoa e você estabelece esse limite, é literalmente como se você tivesse levantado aqui um muro. E a pessoa, se ela não tiver trabalhado no emocional dela, ela vai começar a te chantagear. Ai, você não gosta mais de mim. Ai, eu não esperava isso de você. Ai. E a vítima se estabeleceu. E aí a outra pessoa fica lá na vítima. E se você estiver na vítima também, sabe o que você vai fazer? Você vai se identificar com ela. E quando você se identifica com ela, na mesma hora é capaz de você botar tudo abaixo, porque você não conseguiu fazer o número 2 que eu falei, que é você se autorizar. No fundo, você não tinha se autorizado e você cede e diz assim, então tá bom, então eu vou fazer o que você tá me pedindo. Por quê? Porque falta estruturação emocional, tá? Então, assim, exercita, faz esses 3 mini passos aqui, firme e forte, tá? Eu desejo que você consiga. E você conseguindo melhor ainda, para você já chegar no código do amor próprio, já com o primeiro passo, um início, tá? Se você não conseguir, você chega mais rápido ainda no código do amor próprio, porque você precisa de ajuda, tá? Precisa de apoio para isso. Porque entenda que no dia a dia, a gente fica engolido com outras atividades, com outras coisas. Como que você vai lidar com tudo sozinho? Então, quando você tem alguém que tá ali te conduzindo, né? Como se você estivesse aqui com uma venda nos olhos, que você nem sabe mais bem o que você vai fazer, mas tem alguém, que sou eu, te conduzindo. Olha, vai por aqui, vai por ali, né? Pra que você consiga chegar no teu objetivo de parar de se anular. Porque se anular dói, tá? Dói. Dá problema de saúde, dá problema emocional, que vai dar problema de saúde, que vai piorar os teus relacionamentos, que não vai fazer você ter o relacionamento dos sonhos. Depois eu vou gravar um vídeo sobre o que é o relacionamento dos sonhos. Tá? Então, agora aplica esse mini passo, esses 3 mini passos, tá? E aí, você dentro do código do amor próprio, você tem isso detalhadamente, tá? Porque, como eu disse, não adianta você entender e na hora você continuar dizendo sim, porque no fundo você não tem essa autorização interna e você não banca o desconforto que vai ser a chantagem emocional que vai vir com tudo pra cima de você quando você diz não, tá? Então, lá dentro você tem primeiro a clareza dentro do módulo estrutural, que são duas aulas riquíssimas, onde você começa a aprender sobre você mesma e sobre como você sustenta essa base emocional quando você diz não. Inclusive, você começa a se autorizar só daquilo ali que você começa a entender sobre a beleza do teu amor próprio, vários pontos ali. E paralelamente a isso, que é o que a gente vai começar agora dia 1º de maio, vamos até 28 de maio, você tem o desafio prático de 28 dias. Então, é o módulo estrutural, que são essas aulas, e o módulo prático, que é esse desafio de 28 dias. Então,
é prática com a aplicação prática de muito também que você viu ali na aula para você aprender a dizer não sem culpa, tá? E eu preciso ser realmente muito clara com você sobre esse processo comigo, te acompanhando, que vai ser só agora em maio. Por quê? Porque eu mudei o formato do produto, do Código do Amor Próprio, e passei a ter esse módulo estrutural e o módulo prático. Só que o módulo prático, ele ainda não tá lá na plataforma. Ele vai começar disponível a partir do dia 1º e eu vou liberando dia a dia os 28 dias. Então, como eu estou entregando para vocês, eu decidi abrir uma turma especial, que eu abro um grupo de WhatsApp e te acompanho esses 28 dias. No geral, isso não faz parte do produto, vai ser só nessa entrega. Depois você pode adquirir um produto bem acessível e aí você adquire, entra na plataforma e você mesma vai fazendo as atividades, tá? Então, se você tá cansada de se anular, se você quer aprender a se posicionar, se você entendeu, inclusive aqui hoje, que tá na hora de você se posicionar, se você identificou comportamentos que você realmente tá se anulando, não tá dizendo não pro que você precisa, você pode aqui depois me chamar no direct. Quem tá no YouTube tem o WhatsApp que você pode falar comigo, clica ali naquele link geral, dentro da página também tem esse contato, ou você faz o seguinte, você já clica lá e você já vai pro carrinho ali, faz o pagamento, que é melhor pra você, e já me chama no direct do Instagram e diz: Gabi, tô dentro do Código do Amor Próprio. Vai ser um prazer imenso te dar boas-vindas de que você chegou aqui no Código do Amor Próprio, tá? E vai ser fantástica essa nossa caminhada juntos, tá bom? Então, se vocês quiserem comentar aqui sobre o nosso momento de hoje, alguma coisa aqui que vocês identificaram, agora é a hora, ou deixa aqui nos comentários, né, sobre qual foi a última vez que você disse sim, né, quando você queria dizer não, tá? Então comenta comigo o que foi essa última vez, porque vai ser bem importante aí pra gente já começar a tirar essa songamonga de você, essa vítima, e para com isso, tá bom? Então eu vejo vocês na live de amanhã. Amanhã a gente vai se encontrar no mesmo horário, 12h12 aqui, tá? E amanhã a gente vai falar sobre como se posicionar no amor sem medo de perder, tá? Então eu te vejo amanhã ao vivo às 12h12. Prazer imenso te servir até aqui, conversar aqui com vocês, e amanhã tem mais. A gente pode seguir também agora lá pelo Instagram. Vou abrir uma caixinha lá nos stories, se você quiser mandar alguma dúvida ou até me responder essa pergunta que eu fiz agora no final. Venha que vai ser um prazer conversar contigo. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor no teu coração e posicionamento, né? Bora ter postura, mulher! Imperatriz tem postura, né? Maravilhoso, perfeito.